a partir do versículo de número 7. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7, com a sua Bíblia aberta, mas acima de tudo, com o seu coração aberto. Não deixe que nada venha roubar a semente da palavra que vai ser lançada no seu coração nessa hora. Diz assim, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aqueles que são domésticos na fé. Irmãos, Deus, na sua infinita graça, misericórdia e no seu grande, imenso poder, Ele estabeleceu leis, Ele estabeleceu princípios naturais que regem e que governam o nosso universo. Quando nós olhamos para o universo, e talvez você se lembre do tempo de escola, você sabe que existem algumas leis que governam o nosso universo, que governam o mundo no qual nós estamos vivendo. Por exemplo, você conhece a lei da gravidade, que foi, vamos dizer, descoberta, não foi criada, né, mas descoberta, porque ela já existia, ela foi criada por Newton. Que tudo aquilo que sobe, desce, não é? É uma lei da gravidade. Mesmo que você diga, não existe a lei da gravidade, ela existe. Que você queira ou não. E se você se insurgir contra essa lei, você vai sofrer as consequências. Por exemplo, suba em um prédio de 10 andares e diga, eu não creio na lei da liberdade, na lei da gravidade, eu não acredito nela e eu vou pular. Você já sabe qual vai ser o resultado. Porque são leis fixas que governam o universo. Dizem que a primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que é a lei da inércia? Um objeto, ele tende a ficar parado em seu lugar até que uma outra força maior atue sobre ele. Por exemplo, se nós deixarmos esse copo aqui e ele ficar 10 anos sem que ninguém mexa, sem que nenhuma força maior atue sobre ele, ele vai permanecer no mesmo lugar. É uma lei. É a lei da inércia. Tem muitas leis que governam o nosso universo. Uma outra lei que é chamada a lei da termodinâmica diz que tudo está desmoronando. Tudo está envelhecendo. É a lei da decadência. Tudo se envelhece. Nada permanece igualzinho. Você nasce e dizem que a partir do momento que você nasceu, você começa a envelhecer. Você começa a morrer. Então essa pele linda que você tem vai ficar enrugada um dia.
essa força que você tem, o vigor que você tem hoje, vai desaparecendo. É a lei natural. Não tem como você lutar contra ela. São leis que existem e essas leis foram estabelecidas por Deus. E uma das leis que Deus estabeleceu, logo no início da Bíblia, é a lei da semeadura e da colheita. É uma lei que é um princípio que está na palavra de Deus. Quando você olha para diversos textos da Bíblia, você vai encontrar esse princípio. Por exemplo, Romanos capítulo 2, versículo 6. Diz a palavra que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A cada um. Salmo 62, versículo 12 diz: a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Provérbios 24 e 12 diz: se disseres, não sabemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? E não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Então existe uma lei que está regendo a nossa vida em todos os aspectos. O texto que nós lemos do apóstolo Paulo à igreja da Galácia é um texto que nos apresenta a evidência dessa lei. Que aquilo que você planta, você vai colher. A semente que você lança, ela vai nascer, ela vai crescer e ela vai produzir de acordo com aquela semente. O texto é bem claro, ele diz: olha, não se engane. Não se engane. De Deus não se zomba. Porque às vezes tem algumas pessoas que pensam, que zombam na sua atitude. Dizem: ah, não, isso aí não tem nada a ver. Eu posso ver a vida do jeito que eu penso, que eu quero, que eu imagino. Você vai sofrer a consequência. Paulo vai dizer que há uma semeadura. E só existe dois tipos de sementes. No versículo 8, ele vai dizer a semente da carne e a semente do espírito. E depois ele vai dizer: olha, escolha a sua semente, mas eu vou dar a dica para vocês. Pegue a semente boa. Faça o bem. Faça o bem. Porque se você fizer o bem, se você fizer aquilo que é correto, se você lançar a semente boa, vai ter um tempo. No tempo certo, na estação certa, você vai colher. E ele vai dizer: olha, enquanto você tem a oportunidade, Deus nos dá diariamente a oportunidade de nós lançarmos algumas sementes. E enquanto Deus nos dá esta oportunidade, Ele diz: faça o bem. A quem que eu vou fazer o bem? De quem eu gosto? De quem eu sou simpatizante? De quem gosta de mim? Não. Ele diz: faça o que é bom, faça o bem a todos. A todos. Se você gosta ou não. Se você é simpatizante dessa pessoa ou não. Faça o bem. Mas é interessante
que depois ele vai dizer, mas principalmente aos domésticos da fé. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, você deve fazer o bem a todas as pessoas, mas principalmente ao seu irmão na fé. Você deve ajudar os que estão lá fora, mas primeira prioridade, principalmente, é o seu irmão em Cristo. É isso que Paulo está abrangendo nesse texto sobre a lei da semeadura. E eu quero olhar para esse texto essa noite e ver alguns princípios. Quando Paulo diz, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Existem inúmeros princípios, mas eu quero me prender a poucos. O primeiro deles é que você está lançando sementes no solo da sua existência. Todos nós aqui estamos semeando. O texto diz, pois o que o homem semear. Você hoje levantou-se pela manhã e você começou a lançar sementes. Nós estamos semeando. Até agora. É uma semente você vir à igreja. Diariamente. A cada instante da nossa vida. Nós estamos lançando sementes. Desde o dia que você nasceu até esse exato momento da sua existência, a sua vida é uma semeadura. Todos nós estamos nesse contexto. Você lançou diversas sementes hoje. Não sei que tipo de semente você lançou. Não sei que tipo de semente você tirou do seu coração e você jogou no solo da sua existência. Não sei que sementes você lançou na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na igreja. Que tipo de semente? Você está plantando alguma semente? Você está lançando alguma semente no coração do esposo, no coração do filho, no coração dos seus amigos, no coração daquelas pessoas que até mesmo você não conhece todos os dias. São dias de semeadura. É impossível viver sem semear. Quando você vem à igreja, você está semeando. Quando você não vem, você também está semeando. Quando você contribui, você está semeando. Quando você não contribui, você também está semeando uma semente. Você está lançando talvez a semente da negligência, talvez a semente da avareza. Mas o meu propósito aqui essa noite é que você avalie que tipo de semente você está lançando na sua vida. Que tipo de semente? Todos nós somos semeadores. E nós precisamos parar, às vezes, e olhar para as nossas mãos, fazer um autoexame e ver que tipos de sementes eu tenho em minhas mãos. Que tipo de sementes? Porque só existem dois tipos. Paulo diz que existem as sementes da carne e as sementes do Espírito. Ou estou semeando as sementes que são da carne, ou estou semeando as sementes do Espírito. A Bíblia, ela é clara sobre isso.
Paulo diz: aquele que semeia da sua carne. O que seriam essas sementes da carne? Quando você olha para Efésios 4:31, Paulo vai falar de amargura, de ira, de cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. São sementes. Gálatas 5:12-21. Paulo vai falar do adultério, da fornicação, da impureza, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria, das inimizades, das porfias, das emulações, das iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras muitas coisas. São sementes. Rebeliões, insubmissão, fofocas, falta de perdão, rancores. São sementes que estão em nossas mãos. Podem estar em nossas mãos. São as sementes da carne. E às vezes eu posso estar lançando essas sementes, porque eu estou semeando diariamente. Eu estou semeando todos os dias, cada dia da semana, 24 horas por dia, nós estamos lançando sementes. Você acorda semeando e você vai deitar semeando. Mas é você que escolhe a semente que você vai lançar no solo da sua vida. Ou a semente da carne, ou a semente do Espírito. Porque a Bíblia vai dizer do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança, da diligência, da paciência, do amor. Tudo são sementes. Nós estamos fazendo esses dois tipos de semeaduras. As sementes de Deus, as sementes que vêm do céu, as sementes que vêm do Espírito, ou as sementes que vêm da carne. Foi o que Jesus ele disse. O homem bom tira do seu bom coração coisas boas. As sementes que nós lançamos vêm do nosso coração. Procede de dentro de nós. O que estiver dentro de nós é o que nós vamos lançar. É a semente que nós vamos lançar. Então estamos diariamente, cada momento da nossa vida, cada instante da nossa vida, nós estamos lançando sementes em nossa existência. Essa é a primeira verdade que nós encontramos. Todos nós somos semeadores. Você está lançando alguma semente essa noite. Até mesmo num ambiente como esse, nós podemos lançar sementes da carne. Mas o nosso propósito é lançar sementes do Espírito. Então você está lançando sementes no solo da sua existência. A segunda verdade é que haverá um tempo entre a semeadura e a colheita. Haverá um tempo. Se você olhar para o texto, você vai perceber no versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa, no tempo certo, você vai colher. O texto não diz, olha, você vai semear e já vai colher. Porque nós colhemos, irmãos, em uma estação diferente da que semeamos. Nós colhemos em um tempo diferente do que nós semeamos. Você não vai lá no seu quintal e semeia lá uma semente de tomate ou uma semente de abóbora e amanhã você diz, gente, eu vou ali colher uma abóbora. Não. Você semeia e você espera um tempo. Tem um tempo para se colher.
Há um período entre a semeadura e a colheita. É por isso que às vezes muitas pessoas, elas têm prazer no pecado, elas valorizam o pecado, elas pensam, o pecado não tem consequência. Porque ela diz, olha, você viu, fulano de tal fez isso e aquilo, não aconteceu nada com ele. Não, ele lançou uma semente. O que você faz hoje, não vai refletir hoje. O que você faz hoje, não vai refletir na sua história amanhã cedo. Talvez, de repente, algumas coisas já podem refletir amanhã. Mas, normalmente, há um tempo. Hoje, nós estamos colhendo as sementes que nós lançamos no passado. Algumas estações, talvez há 1 ano, talvez há 2 anos, talvez há 3 anos, 10 anos, quem sabe. Mas o que nós estamos hoje colhendo foi de um tempo. Então eu preciso colocar isso em minha mente. Que existe esse período de tempo. Se você está semeando hoje, se você está lançando sementes boas no solo da sua existência e você não está vendo nada acontecer, não se preocupe. Vai chegar a bênção. Vai chegar o milagre, vai chegar a provisão. Se você está lançando sementes boas, vai chegar uma colheita boa, uma colheita abençoada na sua vida, na sua casa e na sua família. É o que Paulo está dizendo. Por isso que ele vai dizer, não se canse, meu amado. Não se canse de vir à igreja, não se canse de orar, não se canse de contribuir, não fique cansado com as coisas de Deus, porque ele está dizendo que é possível ficar cansado. Sabe que tem muitos crentes que eles se cansam na caminhada da vida? Tem muitos crentes cansados. Cansado de ler a Bíblia, cansado de orar, cansado de vir ao culto. Se cansaram na vida. Aí ele está tão cansado que ele olha para a vida e diz, será que vale a pena esse negócio de estar na igreja, de buscar a Deus, de orar, de ser crente? Olha, ele para de fazer. Aí ele para de orar. Aí ele para de ler a Bíblia, de tão cansado, enquanto Deus está dando uma oportunidade diariamente para ele. Está nos dando a oportunidade. Por isso que Paulo vai dizer, não se deixe enganar. Nós somos enganados quando nós passamos a acreditar que essa lei não é verdade. Porque nós semeamos e nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas leva um tempo para a colheita. Você lança a semente. E você pacientemente, o agricultor pacientemente vai esperar o tempo certo, a estação certa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24, Paulo vai dizer, os pecados de alguns são bem evidentes, indo adiante deles para o julgamento. Para outros, seus pecados os seguem. Tem uma tradução que vai dizer, os pecados de uns já são manifestos agora. As consequências são manifestas em breve, a de outros, só no juízo, só no futuro. Então essa é a ideia que Paulo está dizendo, existe um tempo entre você lançar a semente e você colher aquilo que você está semeando. Eclesiastes 8:11, olha o que diz. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Paulo está dizendo, olha, o juízo
não é lançado assim que alguém faz algo de errado. Já pensou? Você fez algo de errado. Você pecou, você errou, já veio o juízo sobre você. Claro que se fosse assim, seria, vamos dizer, a gente talvez fosse até diferente. Não cometesse certas coisas. Mas Salomão está dizendo que o juízo, ele não é executado na hora que a pessoa faz o que é errado. Mas olha o que ele vai dizer depois. Por essa razão, o coração dos filhos dos homens estão inteiramente dispostos para fazer o mal. Porque o juízo não vem na hora. A pessoa pensa, não vale a pena continuar. Vale a pena continuar fazendo o que é errado. Vale a pena continuar nesse estilo de vida. Vale a pena, nada acontece. Olha, ele adultera, nada acontece. Ele odeia seu irmão, nada acontece. Ele continua fazendo tantas coisas erradas e nada acontece. Mas a questão é que colheremos mais tarde. É o tempo da semeadura. E o princípio é esse: haverá um tempo entre a semeadura e a colheita. Então, primeiro, nós estamos lançando sementes no solo da nossa existência. Segundo, haverá um tempo entre a semeadura e a colheita. E o terceiro princípio que nós encontramos no texto é: colhemos o que plantamos. Colhemos o que nós semeamos. As sementes que nós estamos lançando. Versículo 7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse é um princípio universal. Por exemplo, um agricultor, ele não vai lá no campo, ele joga semente de milho, e quando chegar a colheita, ele diz: olha, eu vou colher arroz. Não. Se ele lançou a semente de milho, ele vai colher o milho. Como também ele não pode lançar a semente do arroz no solo e dizer: olha, eu quero colher milho. Não tem como. Você não pode dizer: eu vou lançar, vou semear feijão, só que eu quero colher trigo. Não. É o princípio. Esse é o princípio. Esse é o princípio da palavra. Você colhe de acordo com o que você semeia. É de acordo com a sua semente. A colheita, ela já é resultado da semente que foi lançada. Aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Dizem que nós somos livres para nós escolhermos a semente que nós queremos plantar. Você é livre para olhar para as sementes que estão nas suas mãos e você dizer: olha, eu vou escolher essa semente, eu vou plantar essa semente. Você é livre para isso. No entanto, a partir do momento que você semear, você não é mais livre para escolher a colheita. Você não pode semear arroz e você dizer: eu quero e eu tenho que colher feijão. Eu quero feijão, não quero arroz. Eu quero feijão, quero feijão, quero feijão. Não, você semeou arroz. Não tem como. Agora, se você tivesse a semente de arroz e feijão na sua mão e você dissesse: olha, eu tenho o poder para escolher, então eu vou semear o que eu quero colher. Aí é outra coisa. Depois que semeou, acabou. Nós vamos sofrer as consequências da semente lançada.
Esta é a lei da causa e do efeito. Colhemos exatamente a mesma natureza daquilo que nós semeamos. O que a Bíblia diz? Uma árvore boa dá o quê? Bons frutos. Bons frutos. Não dá frutos ruins. Então Paulo está dizendo, está sendo claro nesse texto. Tudo aquilo que o homem, ele semeia, ele vai colher. E é interessante que a colheita sempre é maior do que a semeadura. É um princípio bíblico. Por exemplo, você planta um grão de milho. Já pensou se você colhesse só um grão de milho? Que tragédia seria? Dizem que uma espiga de milho pode ter quase 900 grãos. Uma espiga, uma única. Sabe o que a Bíblia diz? Você semeia vento, colhe tempestade. É o princípio. Você semeou um ventinho, mas de repente pode colher uma grande tempestade. É por isso que eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu estou semeando, com a semente que eu estou lançando diariamente. Por isso que eu perguntei, que tipo de semente estamos lançando? Quais sementes que estão nas suas mãos essa noite? São sementes de alegria, são sementes de amor, são sementes de coisas boas. São as melhores sementes. Você diz, eu quero plantar, eu quero semear o que é melhor na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família, na minha igreja. Eu quero semear coisas boas. Não sei se você já viu aquelas pessoas que dizem, olha, ninguém gosta de mim. Ah, pastor, na igreja ninguém se interessa, ninguém se preocupa comigo. Eu tenho um ano que eu estou na igreja. Ninguém nunca me cumprimentou. Ninguém nunca foi na minha casa. Ah, nunca fizeram isso, nunca fizeram aquilo outro. Ah, eu estou aqui assim, assim, assado. Eu pergunto para você, quais foram as sementes que você lançou? Quais foram as sementes que você lançou no solo da sua vida? Será que o que você está vivendo hoje, o que você está colhendo hoje, que às vezes você diz, mas Deus, por que essa vida, por que essa situação, Senhor, porque eu estou vivendo aqui dessa maneira, Senhor, olha que vida difícil, ralando, Senhor, olha, vivendo uma vida arruinada, por que será? Talvez lá no passado, chegou a estação de você plantar coisas boas, e aí você não plantou. Aí às vezes você olha para uma pessoa, o cara está lá ralando, vamos pensar mais para a galera mais jovem, turma mais jovem aí. O cara está lá estudando e dedicado, e vai para a faculdade, estuda e paga o preço e corre atrás, e está se dedicando o máximo, dá tudo de si mesmo, se torna um bom profissional, depois Deus prospera, Deus abençoa, a pessoa avança na vida. Aí tinha um outro lá, que na época do estudo, o cara não fazia nada, faltava na escola, matava a aula, tirou uma péssima nota, não estava preocupado com nada. Aí quando chega lá na frente, aí diz, olha, está vendo o outro lá? Eu é que merecia estar no lugar dele. Eu que merecia o salário dele. Ó, eu vou lá na igreja, eu faço isso, aquilo outro, mas aquele outro está vendo. Você semeou aquilo. Você semeou essa semente. Quantas pessoas
que às vezes com um relacionamento, com um casamento arruinado, uma vida arruinada, por quê? Dentro de casa, só lançou amargura, falta de respeito, lançou sementes ruins, lançou uma semente que não era boa. Aí agora, o cara ficou 10 anos plantando o que é ruim no casamento. E aí o pior de tudo é que depois ele quer vir à igreja e que o pastor faça um aconselhamento, uma oração e resolva. Ele não quer colher. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ah, pastor, mas será que isso é verdade? Pastor, mas nós estamos no tempo da graça de Deus. Acabou isso, irmãos. Nós estamos lendo o Novo Testamento. Esse é um princípio. A lei da semeadura está lá em Gênesis e está aqui em Gálatas. Por isso que Paulo vai dizer, Paulo leva tão sério que ele diz, olha, de Deus não se zomba, não se engane. Não fique enganado, pensando que você vai viver a vida inteira aprontando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, e você briga com isso, briga com aquele outro, e tem rancor com esse, tem mágoa com aquele, e não olha para aquele, e faz um monte de coisa, e não vai ter resultado. Vai ter sim. Você está lançando sementes. Algumas sementes. Que quando for daqui um tempo, você vai se deparar com essa colheita. O que o homem semear, isso também ceifará. Se eu semeio discórdia, eu vou querer colher bons relacionamentos? Não, eu vou colher discórdia. Se eu semeio desconfiança, eu vou querer uma colheita de confiança? Claro que não, vou colher desconfiança. Se você semeia dor na vida das pessoas, se você semeia amargura na vida das pessoas, se você semeia confusão, você vai querer colher coisas boas. O que você vai colher? A semente que você lançou. Se você lançou a semente da desonra, a colheita será a colheita da desonra. Se você lançou briga, confusão, contenda na sua casa, na sua família, a colheita vem. Se você lançou compreensão, se você lançou amor, se você lançou perdão, se você lançou coisas boas, vai vir coisas boas também. Você vai se deparar com aquilo que é bom. Porque você vai colher aquilo que você semeia, que você queira ou não. Que você aceite ou não. É o que eu falei. Só existem 2 tipos de sementes, irmãos. Só existem 2 tipos. Ou eu escolho a semente boa, ou a semente ruim. Deus não vai obrigar você a escolher a semente boa, nem a escolher a semente ruim, mas Ele vai dizer, escolha a semente boa. Escolha coisas boas para você lançar. Escolha aquilo que abençoa o outro. Escolha aquilo que contribui para o bem do outro. Seja bênção neste lugar, seja bênção na vida do seu irmão, seja um canal para manifestar a glória de Deus neste lugar, seja um semeador da paz, da alegria, das bênçãos de Deus. Ame mais, perdoe mais, abrace mais, seja um crente de verdade, e você vai ver muito mais de Deus na sua vida, a graça dele, a bênção dele, o cuidado dele, a provisão dele, o milagre dele, porque você lançou sementes boas na sua vida.
Porque a colheita vem. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos. E a pior colheita, sabe, não é a que vem nessa vida. Essa não é a pior. A pior colheita é a que vem na eternidade. Eu vivei a vida inteira como ímpio. Como que eu quero desfrutar a eternidade como um cristão? Eu semeei a vida de ímpio. Meu comportamento foi de ímpio. Minhas palavras foram as palavras dos ímpios. Minhas atitudes foram ímpias. A minha vida foi marcada, caracterizada o tempo inteiro pelo pecado. E como que eu quero colher o que é bom depois? Mas hoje, irmãos, Deus nos dá a oportunidade de nós mudarmos a colheita no futuro. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você diga: pastor, a minha vida está arruinada, minha vida está acabada, eu estou no poço. Deus pode mudar a sua história. Deus está dizendo para você: troque as sementes da sua vida. Por que você está hoje assim? Por que você está hoje desanimado, cabisbaixo, querendo desistir da vida e desistir de tudo? Por quê? Qual a razão? Comece a olhar para a vida, comece a olhar para Deus, comece a mudar as sementes da sua vida, comece a troque essas sementes, troque a semente do pecado pela semente da palavra de Deus, das coisas de Deus, do compromisso com Deus, da vida com Deus, da leitura da Bíblia, da oração, da igreja, das coisas de Deus, e você vai ver que tudo vai mudar na sua vida não vai ser mais a mesma. Mude a semente e você vai mudar a colheita da sua vida. Se até hoje você lançou sementes que não era de Deus, que não era do Espírito, que não era de cima, que não era da palavra, troque essas sementes. Diga: Senhor, eu não vou mais lançar essas sementes na minha vida. Eu não vou mais me cumprimentar, não vou mais me comportar dessa maneira. Eu vou agir de maneira diferente. Eu vou ter uma postura diferente. Eu vou ser diferente. É isso que Paulo está dizendo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, não é só algumas coisas. Não é só algumas coisas. Nós estamos semeando em diversas áreas da nossa vida, diversas áreas da nossa vida. Nós estamos semeando em nossos relacionamentos. Como você se relaciona com as pessoas? Que tipo de semente você lança? Eu não gosto do aquele irmão ali, eu não vou com a cara dele. Ele fica no lugar dele, eu fico no meu. É uma semente. Ou você está olhando para aquele irmão e você diz: olha, eu sei que tem um tanto de coisa na vida daquele irmão que eu não concordo. Mas ele é meu irmão, eu vou orar por ele, eu vou abençoar a vida dele, eu vou ser bênção na vida dele. É semente que você está lançando. Sementes. Na minha casa não está bem. Comece a lançar uma semente diferente. Comece a mudar as sementes para você ver. Talvez você gritava, brigava demais. Mude a semente. Lance paz, lance alegria. Nós lançamos sementes em nossos relacionamentos. Principalmente na igreja, tenha bons relacionamentos.
Por que nós devemos ter bons relacionamentos, irmãos? Por que nós devemos nos relacionar bem com todos? Sabe por quê? Porque ninguém aqui é melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que você. Lá no céu não tem um lugar especial separado para mim, não. Tem gente que pensa que lá no céu tem um lugar especial para ele, que ele é o preferido, que ele é o querido ou a queridinha de Deus. E que... Não, irmãos, não é assim. Aí a gente olha para o outro assim, meio de salto alto. Vê o outro inferior, pequeno demais. Ele é um mendigo, eu sou o príncipe. Distância entre nós, a nossa classe é diferente. São sementes. São sementes. Irmãos, a nossa postura deve ser daquele publicano, que diz a Bíblia, que ele chega na presença de Deus, ele não tem coragem nem de levantar a cabeça, publicano. Diz ele, cabeça baixa, ele bate no peito e diz, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, eu não mereço nada disso. Sou um pecador. E diz que do outro lado tinha um fariseu, um religioso, que orava consigo mesmo e dizia, eu não sou como os demais homens. Eu não sou como esse irmão, como essa irmã, está vendo? Eu vou na igreja, estou lá todo culto. Eu oro 2 vezes por semana. Eu leio minha Bíblia todos os dias. Por isso, Deus me deve. Tem gente que é assim. Tem gente que pensa porque ele vem o culto, faz isso, aquilo, Deus está devendo para ele. Deus tem a obrigação de me abençoar, porque se não me abençoar, eu não vou mais à igreja, não vou mais ofertar, não vou mais dizimar. Como se Deus fosse um objeto assim de manipulação, que a gente controla ele. Diz a Bíblia que aquele publicano, ele desceu justificado. Porque aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas aquele que se exalta, será humilhado. Um lançou a semente da humildade. Sabe o que a Bíblia diz? A humildade precede a honra. O outro lançou a semente da soberba, do orgulho. O orgulho precede a queda. Quais são as sementes que estamos lançando? Coloque-se em pé por um minuto. Diante dessa palavra. Aquilo que o homem semear. Quais são as suas sementes essa noite? Pai querido, nós te louvamos pela tua preciosa palavra, Senhor, que foi exposta ao nosso coração, que foi exposta, Senhor, à nossa vida. Nós exaltamos a Ti, Jesus, essa noite. Pedimos a graça que Teu Espírito Santo, Ele continue ministrando